Gama, aspecto político da presença do presidente neste hemiciclo. Vimos que ele foi vaiado várias vezes, foi confrontado pela oposição, que levantavam folhetos, demite-se, principalmente quando ele toca no aspecto das autarquias e outra, quando ele fala do problema do contrabando dos combustíveis. Gama, como é que viste aquela parte? Portanto, eu vi até um jornalista que te entrevistou, um jornalista moçambicano, que ele não conseguia fazer aquela ligação daquela denúncia que o presidente faz ali na Assembleia. Ele fala da lei, a lei do vandalismo e conectou, não é, com o tráfico de combustíveis e acusa os políticos e parlamentares como fomentadores e instigadores. Instigadores de quê? Do coisa de contrabando? Tendo em conta as tendências atuais, continuará a ser prestada uma especial atenção aos crimes de contrabando de combustível, de exploração ilegal de recursos minerais e de vandalização dos bens públicos. Esses tipos de crime estão a provocar danos avultados à nossa economia e a prejudicar todos os cidadãos. O aumento do contrabando de combustível, o dano ambiental resultante da exploração ilegal de minerais estratégicos e de madeira, bem como o reinvestimento público que temos de fazer nos domínios da energia, das águas, dos transportes, das telecomunicações, entre outros, na sequência da vandalização de bens públicos, impele-nos a unir esforços e a lançar uma cruzada nacional contra estes tipos de crime. Seus autores, os compradores do produto do roubo, mas sobretudo os instigadores e fomentadores, devem ser exemplarmente punidos. Lamentavelmente, alguns deles são políticos e parlamentares que têm, repito, seus autores, os compradores do produto do roubo, mas sobretudo os instigadores e fomentadores, devem ser exemplarmente punidos. Lamentavelmente, alguns deles são políticos e parlamentares que têm, repito, deixa-me repetir. Lamentavelmente, alguns deles são políticos e parlamentares que têm a obrigação de defender a lei e o bem público, comportamento que deve ser condenado pela nossa sociedade. Os instigadores de quê? Do coisa de contrabando? Não, o presidente estava a ser vaiado naquele momento e calha no exato momento em que ele está a abordar esse tema. E se nós olharmos para o discurso, no discurso ele não faz no que está escrito, ele não faz acusação à oposição. Mas já ali ao falar, acho que ele perde o controle e acusa a oposição de estar de contrabando e de vandalismo. O que é que acontece? Angola, quando se tornou independente, e regimes como os nossos procuram ter um elemento, um inimigo virtual, em que ele vai atribuir todas as culpas a esse inimigo. Em 75 para frente, nós tínhamos um inimigo que era o imperialismo. Qualquer coisa, eles diziam, não, é o imperialismo. Este fulano é imperialista, está ao serviço do imperialismo. Depois tivemos os acordos de paz de Bicesse. Este discurso já não contava.
foi colocado de parte. Depois veio o período da guerra. O inimigo virtual tornou-se inimigo físico. Já não Uhum. havia necessidade de apontar ninguém de guerra. Quando a guerra termina, em 2002, quando fazemos as primeiras eleições, 2008, as segundas, aliás, 2008, 2012, o governo traz aqui um elemento que é da guerra. Qualquer coisa ele diz, não, o fulano quer fazer guerra, o fulano quer voltar a fazer guerra. Ele foi evoluindo, o discurso não pegou, porque cada ano que passa, as pessoas depois viam, vai fazer a guerra como? Com que material? Ele depois muda para o atentado à paz. Ele vai sofisticar essa retórica e usa o atentado à paz. Até 2017, quando íamos para as eleições, acusavam a UNITA de atentar à paz. Com João Lourenço no poder, ele muda a retórica. As pessoas começam a ver que a paz já está estabelecida, já está fixa, não tem como alterar a paz. Ele traz um outro elemento, que é o vandalismo. Vandalismo. Que as pessoas querem fazer vandalismo. Como já a guerra está de parte, o atentado da paz está de parte, ele traz esse elemento, vandalismo. Então, ele procura fazer crer às pessoas que há um grupo que quer vandalizar as instituições e os bens públicos. Ele E chega este ao grupo ponto... é a oposição Não, isto é um inimigo virtual. virtual. Agora, Ok. ele precisa, que ele fabricou, agora, ele precisa de dar consistência para fazer acreditar que há um grupo que está à volta deste inimigo virtual. Ele chega ao ponto de aprovar uma lei contra o vandalismo, contra a volta deste inimigo virtual. Ela chega ao ponto de aprovar leis anticonstitucionais, ao ponto de aplicar uma norma, uma sentença de 22 ou mais de 25, cerca de 25 anos, para quem cometer o vandalismo contra os bens públicos. Uhum. Então, ele traz esta figura. Quando vai no Estado da Nação, ele diz ali, não, acusa os outros de vandalismo. Quer dizer, a oposição é aliada, é associada ao tal vandalismo que ele fabricou. Então, ele vai isso até o fim. Ele vai ir até o fim. Só que o que conta é estatística. Ele em 2020, acho que 2020 ou 2022, no início de 2022, fazem aquele ataque à sede do MPLA no Benfica, fazem acusação de vandalismo, vão buscar um parecer do jovem Luther King fora de contexto, acusam-no de ser o autor daquele ato de vandalismo. Precisava-se de uma prova de vandalismo. Só que aquilo não pega porque Luther King não estava naquele dia ali. Mas depois descobriu-se que o próprio MPLA é que programou aquele atentado contra a sua própria sede, ao lado da esquadra da polícia, para fabricar provas e convencer as pessoas de que há um ato de vandalismo a ocorrer, um fenómeno de vandalismo a acontecer no país. Agora, o que é que ele faz? Toda hora já não acusa a UNITA de atentado à paz. Agora acusa a UNITA de vandalismo. Já acusa e quando ele vem no discurso do Estado da Nação, ele diz que os outros estão a incentivar o vandalismo. Já não estão a incentivar a guerra, já não estão a incentivar o atentado à paz. Agora é o vandalismo. Vandalismo. Pois, este é o inimigo virtual que o presidente João Lourenço criou para distrair as pessoas. Porque hoje todo dirigente agora repete. Diz, não, a UNITA agora é vandalismo. A UNITA vandalismo. Agora eu pergunto. E dizia, o que conta é estatística. Qual é o tribunal em Angola que já julgou um caso de vandalismo? A polícia apresenta regularmente dados dos crimes que ela apanha, ou melhor, que se vão cometendo em Angola. A polícia nunca identificou um ato de vandalismo nos seus registros. Os tribunais em Angola nunca julgaram ninguém por ato de vandalismo aos bens públicos. Portanto, para concluirmos, é uma fabricação. E o mais interessante é o presidente a levar
este inimigo virtual para o seu discurso de Estado da Nação, da para nação. encher. Porque estás a ver, Gama, ele foi tão. Porque para quem faz discurso na qualidade de chefe de Estado, quando tu dizes alguns deles são políticos e parlamentares, automaticamente tu tens dados sensíveis, concretos, de quem são. Mas agora, eu digo, por exemplo, no problema, porque ele ali bypassou o problema do tráfico de combustível, contrabando de combustível, não se diz tráfico, mas contrabando de combustível. O general, o senhor, o ministro da Casa Militar, tinha dito que existem nomes e tal, e tal, e tal, e que são indivíduos também do coiso, do próprio governo, do MPLA e tal, e nunca disseram os nomes. A Procuradora-Geral da República nunca formalizou esta denúncia e nunca se rendeu público. Se já formalizaram, mas nunca renderam público. O porquê? Portanto, aí tem um gato escondido com o rabo de fora. Gama, a última coisa que eu quero te perguntar. O presidente sentiu-se muito mal e queria se retirar, pediu autorização. Se vocês quiserem, eu posso me retirar. Se não querem o presidente vai embora. Aquele ato, Gama, que ele fica por resto da história. É o momento da fraqueza de João Lourenço. Ali, João Lourenço demonstrou a fraqueza da sua presidência. João Lourenço, naquele momento, reconheceu que algo não está bem mesmo, que pronto, ele é um falhado, é um ineficiente e tem que se retirar, tem que parar com o seu discurso. Gama, o que é aquilo? Bom, o presidente estava a discursar e aparecem lá os opositores com panfletos a dizer por fim da ditadura, com dizeres apelando à liberdade e à libertação de presos políticos, a pedir autarquias. De certa forma, aquilo perturba, distrai a pessoa. Ele está focado em ler o seu discurso e aparecem lá aquilo. Cria ali uma situação constrangedora. E ele está ali com a sua mulher. Pior coisa que um homem quer e gosta é ele ser perturbado ao lado da sua dama, né? Uhum, Ele perde-se depois e dá esta chega, esta prosa de que poderia, dizendo que poderia se retirar se quisessem, se quiserem, eu me retiro, eu saio daqui. Foi um momento, ele deixou, abalou-se com aquilo e passou aquela mensagem, porque ele se quisesse sair, sairia. Mas foi algo, poderá ter sido algo involuntário, mas que uhum, também revela um certo grau de intolerância, de não aguentar pressão. Eu lembro, faço aqui um paralelismo, já tivemos uma vez o Jonas Savimbi em Washington, Washington não, nos Estados Unidos, numa palestra, e apareceu alguém e chamou-lhe de ditador. E ele dizia: não, isto é democracia. Quer dizer, ele uhum. estava preparado para estes fenómenos de Olha, tolerância. João aí João Lourenço Lourenço, não está. Gama, Gama, aí João Lourenço falhou. João Lourenço não colheu a ocasião para ele demonstrar que ele ama a democracia, que ele é democrata, para demonstrar nos amigos dele do exterior. Não, E o ali próximo ano, ele, por vezes nessas situações nós perdemos. Agora, ele não está habituado, não treinou para aquela situação. Como é o então, exemplo Gama, do ele não Savimbi. treinou porque ele não O está Savimbi habituado, ele treinou, não se interessa. teve uma formação para lidar com essas situações. É a primeira vez, já, não é a primeira vez que o João Lourenço eh, é alvo dessas vaias. Mas Uhum. se calhar naquele momento ele não contava que iriam lhe pôr aquilo. Ele Mas está na também, fase Gama, final do discurso, ele está a ler o seu discurso e de repente é incomodado com aqueles dizeres. também o contexto Ele que ele está. mostra ali o seu eu. Ah, ok. Portanto, ali nós vimos um eu do João Lourenço, que todos nós somos, até certo ponto, somos frágeis, temos fragilidades. Porque, Gama, observa o que está acontecendo no MPLA e te roubo mais esses 2 minutos e vamos falar de Moçambique. É, é, portanto, o que ele está passando no MPLA,
está a ser altamente contestado. São grandes bigs, gigantes do MPLA que não lhe querem mais como presidente. Vai no parlamento e encontra o principal adversário dele que diz demite-se. Portanto, falhou-lhe a vinda do amigo dele, Biden. É constrangedor, é constrangedor. Agora, ele devia beber um bom copo d'água, evitar estar a fazer tantas viagens, porque disso não falamos, quis falar, mas vamos deixar para trás, porque cada viagem que o presidente faz gasta muito dinheiro e só temos 14 bilhões ali de reserva para 6 meses. Bom,